Meu nome é Fernando Flash, eu sou de Florianópolis, tenho 28 anos e comecei a dançar com 9 anos de idade. Eu comecei com sapateado e até hoje trabalho com essa forma de expressão. E recentemente, então, eu dei início, através da Lei de Auxílio Emergencial Aldir Blanc, Santa Catarina, dei início ao projeto de experimentação artística e pesquisa chamado Distorção. Essa pesquisa, então, tem direção de Adilson Machado. Na verdade, eu conheci o Adilson em outros momentos aí da vida. Nós trabalhamos juntos em outra companhia de dança e ele fez uma provocação e eu sempre achei muito interessante a forma dele trabalhar dentro do sapateado, porém com provocações que às vezes a gente está tão lá dentro daquele mundo que a gente não consegue enxergar. Então ele trouxe assim, várias coisas que começaram a me despertar assim, um interesse, começou a me envolver de alguma forma. Então eu achei que ele seria uma pessoa certa para trazer para fazer essa direção no trabalho. A gente começou a conversar então em 2020. Eu tinha recém feito um trabalho de análise de um espetáculo de Cena 11 para a faculdade e logo em seguida eu apresentei esse trabalho e resolvi conversar com ele sobre isso e trouxe toda a minha insatisfação e toda a minha necessidade de mudar alguma coisa na minha forma de expressar. E isso foi no final de 2020. Em 2021 nós começamos a trabalhar juntos em uma coisa que a gente não sabia o que era, em julho. Trabalhamos alguns meses e logo em seguida então veio essa possibilidade de ter esses recursos para financiar essa pesquisa com de uma forma mais sólida, né? Então, começamos esse ano em janeiro. Nós passamos pelo processo de uma preparação física, de um condicionamento físico em janeiro, onde ele mesmo, como profissional da educação física, me orientou, me conduziu nesse processo. Ainda em janeiro nós começamos com os laboratórios de pesquisa. A gente tinha algumas horas que a gente se encontrava aqui no cenário, nos estúdios de dança, e realizava então algumas propostas, algumas dinâmicas que ele trazia, né? Então, como a proposta do projeto a proposta da distorção era então mexer nessa forma de dançar, a gente já começou mexendo na verticalidade, na estabilidade que tem no sapateado, né? E que o meu particularmente tinha isso bem acentuado, eu não conseguia fugir desse lugar. Então o Adilson trouxe algumas provocações no sentido de eu conseguir colocar o meu corpo a conduzir o que eu iria produzir com meus pés, né? Os sons, enfim, as movimentações, e a partir disso a gente deu esse pontapé inicial na pesquisa. Quando eu procuro fazer arte, ou quando eu estou em cena, ou quando estou dirigindo, é isso que eu gosto de ouvir as pessoas relatando. A história que ela conta através daquilo que a gente desperta nela. É um estímulo, né? A gente dá, pra mim eu falo assim, eu dou várias cordinhas e as pessoas, cada uma embarca na sua cordinha e vai. Entendeu? Isso que é legal. Porque não é sobre isso que a gente estava falando, mas a gente também, pelas coisas que escolheu, pelo que foi, a gente possibilitou ela a ter essa relação. E a respeito do sapateado, não ficou a música que tu tocou, do sapateado,
tu errou o tempo, tu acertou o tempo, tu fez um passo X, tu acelerou em quantos BPMs, como tu expandiu, né? Como tu foi para outros lugares usando essa ferramenta com o sapateado que tu... Então no dia pode ser que surja um outro corpo? Pode, com certeza. Eu vou te falar mais ainda. Toda vez que ele apresentar, toda vez vai ser outro corpo. Porque o modo de a gente produzir não é coreografia. Eu não trabalho com coreografia. A gente trabalha com pontos, com princípios, que daí dentro desse mapa que a gente está construindo, digamos assim, ele vai circulando, ele vai andando, entendeu? Ele vai vagando por ele está livre, entre aspas. É isso, ele não tem uma coreografia. Então cada vez que vai assistir, tu vai sentir diferente, acredito eu. Porque tu também já está diferente, né? Então, e é isso, que a gente não tem uma coreografia, de repente tu viu aquele, puta, mas aquele dia eu vi ele fazer aquele tap, eu tô com vontade de ver de novo. Desculpa. De repente nunca mais. Ou de repente ele vai surgir de outra maneira, de repente tu nem vai perceber que ele fez o mesmo, só que tá em outro lugar. O corpo dele tá de outro jeito. Uma coisa que eu sempre falava aí com o Fernando, até mesmo perguntava, tem que ser assim? Sapateado tem que ser assim, sapateado tem que ser assim, porque eu não sou uma pessoa conhecedora do sapateado. Eu comecei a me aproximar do sapateado com o convite da Marina, onde eu conheci o Fernando mais próximo, né, para ser um orientador lá da peça, onde eu comecei a trabalhar com exercícios para sair um pouco da vamos chamar assim, verticalidade do sapateado, para buscar outros modos de se mover, não sendo sempre naquela vertical. Estávamos falando assim de hoje, eu não estava com um olhar focado para os passos. Claro que se eu visse de novo, assim, agora eu vou ver o que tem de sapateado e identificar, sei lá, ball change, flaps, sei lá. Mas não me chamou a atenção, né? Diferente de sábado, que também, embora eu visse e identificasse assim, passos que eu conheço, eu não estava focado só naquilo, porque o corpo dele já era outro. O corpo dele já era outro ali também, entende? Tanto que quando terminou, eu falei assim, nossa, é um outro Fernando. Eu até disse isso pra ele, né? Então, assim, foi um outro Fernando ali, era um outro Fernando. E por mais que me chamasse a atenção os passos, porque eu acho que eu como aluna, e eu sempre falei isso pra ele, do sapateado, pra gente é muito focado e cobrado olhar para os pés e trabalhar pés. E eu sempre fui muito questionadora sobre isso, porque eu disse, gente, mas eu não danço só com os pés. Para onde vão os meus braços? Esse lance que tu falou aí das mãos, né? Ficar com a mão assim e tal. Porque às vezes a gente se pega focado tão no olhar pro pé, fica olhando ali, se autocorrigindo no espelho, que a gente vai, sei lá, tendo até fazendo umas coisas nas mãos que você não se pega, assim, se pega ali, mas assim, e aí, o teu corpo, como é que ele conversa, né? E muito bacana essa conversa, né, que tu disseste, da tua linguagem com a linguagem do Fernando, né? Porque talvez assim, o Fernando vai apresentar algo. Sapateado, né? Sempre associar isso. E hoje vendo isso, assim, essa quebra explosiva, né? Mas assim, uma explosão maravilhosa, sabe? Assim, uma explosão encantadora, convidativa, envolvente, assim, me envolveu mesmo na construção da minha história, né? E acho que é isso que, assim, que traz de super bacana nessa proposta de vocês, né? Porque quando ele me falou, assim, me convidou para interpretar, assim, a gente precisa de uma intérprete, eu falei, me fala um pouco para eu saber como é que vai ser o meu trabalho. E ele descrevendo, eu disse assim, mas é sapateado? Eu ficava com essas perguntas, mas vai ter sapateado? O que é com sapateado? Depois eu ficava sozinha, assim, gente, se não é sapateado, como é que é isso então? Como é que vai ser, né? É difícil explicar. E aí ele, sim, eu demorei um pouco a entender, depois a gente foi conversando mais, e vendo agora, é um corpo livre, construindo, em construção.
distorção, então, ela surgiu a partir do momento que eu me deparei com uma certa insatisfação minha com a dança que eu vinha trazendo para a minha vida, né? Para os lugares que eu, enfim, dançava, até na minha forma de ensinar, enfim, enquanto professor de dança. Então a distorção vem para mexer em toda essa forma de atuar que eu tinha até então. O nome não vem à toa, acho que a gente traz uma distorção de toda essa trajetória que eu percorri até então. É uma distorção de trajetória, é uma distorção da formalidade, da forma como eu me portei até então, é uma distorção do movimento, é uma distorção da presença, do estar ali. Bem... Muitas coisas mudam a partir desse processo de pesquisa, né? Eu não me considero uma pessoa perfeitamente técnica, sabe? Eu sei que ainda tem muita coisa da técnica do sapateado que é desenvolvida, que eu vejo as pessoas fazendo, que eu não alcancei, mas eu sei o caminho que eu tenho que fazer para alcançar aquilo, entendeu? Só que chegou num ponto que para mim aquilo ali não faz mais sentido. Claro. Eu ficar correndo atrás daquilo ali só para ficar lá e tirar 25 sons quando eu fizer isso aqui. E não é isso, entendeu? Vai ficar super impressionante, as pessoas vão dizer, nossa, que foda, tá ligado? Mas eu executar um passo difícil no sapateado, eu vou fazer isso sem emoção. Entendeu? Vai ser puramente técnico. Eu realmente vou saltar e vou me esforçar ao máximo para colocar aquilo ali. E pra mim a angústia que tava me dando é que, quando a gente começou a conversar, é que eu tava fazendo um negócio que eu não acreditava mais. E uma das coisas que eu falei pra Gilson desde o começo é o lance do tempo. A gente segue sempre uma marcação muito fechada, sabe, de metrônomo. E é sempre a mesma coisa. E isso me deixa, tensionado, sabe? E aí se tu não consegue resolver aquele passo específico naquele intervalo de tempo, então tu não tá bom o suficiente. E aí tu começa a noiar, sabe? Tu realmente começa a noiar naquilo ali e chega uma hora que a sensação que eu tinha, que eu tava num looping eterno, tentando resolver umas coisas que não tinham porquê, que sempre vai aparecer uma coisa mais difícil, e que eu não estava conseguindo comunicar nada mais com isso. Que a partir dessa distorção toda que a gente traz, eu consigo ver uma forma diferente de estar na cena, não só estar do jeito que eu estive até então, né? E como isso pode então proporcionar, não só para mim, mas para outras pessoas que também se interessarem por esse tipo de processo, como isso pode levantar ferramentas para a gente explorar outras formas de estar na cena, né? Outras formas de estar trazendo, enfim, arte, de estar criando, de estar produzindo, né? Arte. Até acredito que essa forma de trazer um ensaio aberto do processo, trazer uma coisa que não está pronta, trazer uma coisa que não é um resultado, que não é uma coisa fechada, acho que isso por si só já é uma coisa bem legal de estar acompanhando, né? Então as pessoas vão estar vendo que muitas vezes o nosso trabalho não se resume a montar coisas bonitas e apresentar isso para a sociedade. Não, a gente passa por muita coisa que envolve o nosso sentimento junto e de que forma a gente pode colocar isso para todo mundo ver também, né? E ver que nosso trabalho é muito mais do que só aqueles 5, 3 minutos que muitas vezes vão para o palco, né? Eu acho importante falar que a direção do Adilson, para mim também, mais um ponto muito positivo é que ele é um cara da dança contemporânea e também do circo. Então o que ele traz para contribuição assim ao sapateado é muito muito forte, assim. Eu acho que ele não muda as coisas que a gente faz, mas ele potencializa elas, ele fortalece elas, ele cria uma forma que a gente consiga colocar isso mais forte mesmo na cena, né? Então eu acho que nesse sentido foi uma escolha muito certeira, assim, ele conseguir espremer cada vez mais o que a gente tem para estar ali na cena mais impactante, mais que as pessoas consigam se relacionar com aquilo, né? Que não fique só uma coisa bonita de se admirar, mas que elas estejam junto daquilo.
técnica que eu tinha, isso impulsionou que se emergisse muitos sentimentos dentro de mim, né? Ou seja, muito desconforto, muita ansiedade, muita angústia, muito medo, insegurança. E acabou que essas foram algumas temáticas que a gente levou como combustível mesmo, né? A gente se apoiou em cima disso para a gente começar a até trazer algum tipo de dramaturgia em cima dessa pesquisa, né? Por mais que esse não fosse o objetivo mesmo. Em vários momentos a gente se perguntava, tudo bem, eu estou nessa insegurança, mas o que é dançar essa insegurança, né? O que é dançar esse medo? Não ficar só tentando fugir desses sentimentos que são coisas que fazem parte da nossa vida. E a partir disso começaram a surgir muitas coisas interessantes que a gente vem, de certa forma, compilando e trabalhando para colocar dentro do ensaio aberto, que seria uma amostra de todo esse processo que a gente vai fazer aqui na escola também. Esse processo, ele chega muito como uma forma minha de dialogar com meus próprios medos, com os meus próprios bichos internos que né, às vezes estão lá guardados, então de certa forma a gente cria uma relação com isso e expressa isso através do movimento e através do som, né? Eu não sei, o corpo de hoje parecia ser mais apocalíptico, assim, sabe? Tipo, mais nebuloso, mais trevas, assim, sabe? E, não sei, ele tava mais... É diferente de te ver com um terno, tipo, com a roupa do sapateado, assim, formal, né, digamos. Social. Social. Que é aquele que a gente conversou da última vez. Sempre acabo acessando raiva, acessando tristeza, essas coisas. Sempre há descobertas, acho que toda vez que eu faço. E toda vez que tem uma descoberta, ao mesmo tempo é uma sensação de dever cumprido, entendeu? Falar um pouco também do processo, acho que é legal. Tem dias que a gente se encontra e a gente fica umas 3 horas quase só conversando. Várias vezes pensando em desistir, não por mim. Né? Várias vezes pensando que não, hoje não vai dar e eu vou lá e insisto. Como é que é fazer isso não dando? Como é que é? Porque uma coisa é o cara treinar com vontade, né? Tu sabe disso, quando tu vai lá treinar com vontade, pá, flui, né? E quando não tá com vontade, tu não vai treinar? Tu tem que treinar. Putz, hoje eu não tô com tanta vontade, mas tem que treinar. É treino, porque nem sempre a gente vai estar com vontade de treinar. Pelo contrário. Às vezes é difícil treinar, levantar da bunda da cadeira e treinar é difícil, mas quando vai, eu sou assim pelo menos, eu tô falando com uma experiência própria, porque quando eu começo a treinar eu viro capeta, eu não quero mais sair. Nossa, aquilo vira uma chave que eu começo a correr, tipo assim, meu treinamento é correr na esteira, por exemplo, para dançar o Solidão Pública. Nossa, até botar o primeiro passo na esteira fica. Dá 5 minutos, eu tô batendo meu tempo, quero mais rápido que eu, quero aguentar mais. É uma loucura, velho. Mas é isso, é levantar a bunda e começar. Não tem outro caminho. O trabalho da pesquisa em si, eu acho que é uma forma diferente de atuar dentro da dança, pelo menos para mim, que até então eu nunca tinha realmente pesquisado uma coisa tão a fundo. E vejo então a importância de se financiar mesmo essas pesquisas, né? de se valorizar com recursos mesmo, porque acredito que para todo artista, professor, coreógrafo, diretor, etc., esse processo da pesquisa é muito importante, né? É muito importante que a pessoa possa ter o espaço para realizar esse trabalho, ter condições de realizar esse trabalho, de olhar, de testar, de experimentar, de conversar, dialogar, enfim, né? E tudo isso é trabalho também, e a gente precisa, né, de recursos para realizar esse tipo de coisa. Pela primeira vez eu percebo o Fernando com uma identidade própria, ele está desenvolvendo, ele já está pronto como um profissional que eu acho que se ele pode ir para qualquer lugar do mundo, que ele já vai trazer alguma coisa nova, realmente inovadora, assim, tipo, eu acho que ele já tem uma coisa diferente, assim, que eu acho que ele tem bastante coisa ainda para agregar, assim, mas eu acho que ele já está, eu acho que até esse espírito científico do Fernando que foi ativado, assim, tipo, de investigação, assim, eu acho que é isso que eu quis dizer. Uhum. Tipo,
pode, agora em diante tu já tá ficando mais autônomo, assim, na tua história, entendeu? Sim. Eu achei bem legal, do tempo que eu te conheço, assim, agora, tem uma maturidade que explodiu agora, nesse momento, assim, nesse trabalho. A gente contou com uma equipe aí bem grande que contribuiu de várias formas, né? Do pessoal que estava aí atrás da câmera, pessoal que estava fotografando, interpretando. Se criou então uma relação bem legal até nesses processos de ensaio, das pessoas poderem contribuir também, dizerem o que elas estão sentindo, o que elas estão vendo e tal. Eu acho que isso me trouxe uma perspectiva bem interessante de que um trabalho, por mais que seja um trabalho de dança solo, ele não é um trabalho sozinho, ele é um trabalho em conjunto. E isso só torna as coisas mais ricas e mais importantes, né? Dá valor mesmo ao que a gente está fazendo, assim, não fica sendo uma via de mão única. Eu acho que também, além de todas aquelas distorções que eu falei, eu acho que o próprio ensaio aberto, quando a gente traz essa proposta ali e abre ao público, para o público poder assistir aquilo, acho que as pessoas, a gente busca provocar nas pessoas uma distorção também, né? Porque elas vão chegar lá provavelmente com uma expectativa de assistir alguma coisa do sapateado e é uma coisa talvez totalmente diferente do que elas estavam esperando, né? Eu acho que o processo em si é muito louco, cara, assim, porque pode ser, né, quando a gente vê de fora, talvez a gente imagine que não foi só um processo de pesquisa, mas como essas coisas mexem com a nossa vida, sabe? Como isso foi um degrau super importante, né? Esse foi meu primeiro trabalho de pesquisa autoral mesmo, e junto com a Dilce, é claro, mas eu acho que justamente por isso, por ser o primeiro projeto de pesquisa, ele teve muita força, assim, ele criou realmente um degrau, assim, na minha forma de encarar a arte a partir de agora, sabe? E eu cada vez mais eu acredito mais nesse caminho da pesquisa mesmo, nesse caminho da investigação, porque como isso agrega qualidade ao que a gente produz mesmo, né? Não se trata de pesquisa pela pesquisa, não, isso realmente vai, pelo menos para mim, enquanto artista, isso vai me dar muito mais possibilidades, muito mais caminhos a seguir do que se eu ficasse sem esse espaço para pesquisa, né? Do que se eu só ficasse reproduzindo as coisas que eu vejo e não realmente me questionasse o que é isso tudo. Eu acho que esse processo da pesquisa foi muito bom nesse sentido, foi muito promissor e certamente virão outros pela frente. Acho que foi, né? Acho que sim.
acho que para começar a conversa eu sempre tenho uma pergunta que é o que vocês sentiram? Eu senti que uma coisa física me tensionando, assistindo assim intensamente, né? Teve momentos que eu segurei a respiração, o que vai acontecer em seguida, né? Então é muito interessante como a gente se envolve com a cena, né? E mais impressionante pra mim foi que eu vi outro Fernando, foi outro cara, total. Fora daqui, assim, tava fora, né? Em outra dimensão, uma coisa meio, sei lá, selvagem, instintiva, do tipo, eu preciso respirar, eu preciso sobreviver, eu tenho que continuar a todo custo, entende? Eu senti bastante contraste do corpo, assim, tipo, como um caos organizado, assim, sabe? As coisas vinham muito fluidas, muito de dentro, eu acho, de você, mas o pé ele ainda tava no chão, tipo, numa batida. Então, pra mim, tipo, tinha duas camadas, assim, sabe? Em momentos, eu acho que esse contraste ia pro pé e o corpo ficava organizado e o teu pé desorganizado. Então, eu vi esses dois polos, assim. Eu senti também essa tensão que outras pessoas relataram, a agonia. Mas agora eu fiquei pensando no começo que a luz estava apagada, dava para ouvir o som. E depois, quando veio pro meio da roda e acendeu as luzes, eu fiquei prestando atenção mais no teu corpo. Que é algo que, dos que eu já escutei sobre o sapateado, é algo que é relativamente novo, porque normalmente foca no pé, que é onde está vindo o som, do barulho. Então foca no som, que é o pé, meu Deus, olha só quantos barulhinhos sai de um pulinho. E dessa vez eu prestei muito mais atenção no teu corpo, era ele que estava chamando atenção. E a minha sensação é que foi ao revés de quando a gente vai dançar, quando eu vou dançar. Os passos guiam o que o meu corpo vai fazer. E no teu caso, eu senti que o teu corpo guiava o que os teus pés iam fazer. E eu pensando no meu caso, pra mim isso seria um grande desafio, que me deixaria bem intensa de me permitir fazer essa inversão. Do meu corpo me levar. Então, vetores que puxavam, então, não quedas, assim, mas desequilíbrios que guiavam os próximos steps. E não sei, isso às vezes me deixava meio agoniada também, de como fazer essa inversão, e daí ficar perguntando, meu Deus, como é que fica os compassos, o ritmo, o tempo. Então, não sei também se isso tem relação com a agonia e com as tensões que deu pra sentir aqui nessa roda, que é este novo lugar que vai sendo descoberto. Eu não senti agonia nenhuma, eu senti liberdade, essa dificuldade para chegar lá. Essa foi evidente, sair da própria limitações, essa parecia um trabalho de saída das próprias fechaduras. Para mim não foi agonia, para mim foi muito liberador. Essa possibilidade a mais de exprimir com o corpo e o som, que necessariamente não deve ser extremamente ligado. Sim. Muito jazz, vamos dizer, muito livre. Mas assim, mesmo fora, tu ainda seguia um padrão, né? Ele não era totalmente aleatório, barulho, né? E aí eu fiquei pensando nessa sensação de agonia, que pra mim foi muito mais pelo teu corpo do que pelo teto em si, né? Te ver exausto dá um nervoso, parece que vai cair duro a qualquer momento, assim. E aí eu fiquei curiosa pra saber como seria essa sensação de agonia se o tap tivesse também mais doido, mais fora, mais soando como barulho do que rítmica. Saca? Tem uma coisa que é uma coisa que pode ser um conceito meu, de quem não entende nada de sapateado, que parece que o sapateado está sempre como se fosse um outro instrumento ou uma voz dentro de uma música, né? Entendeu? Ele acompanha. Né? Então, tipo, ele está sempre... E aqui não, aqui ele cria a própria música. Então, eu acho que
E a gente sabe que ele tem técnica para fazer isso, não, isso era impossível. Mas ele não está fazendo essa demonstração de técnica. E eu não percebo isso assim, não prestei atenção na música. Para mim a música é muito presente nisso que ele faz. Ele cria a música e ele dança a própria música. Então eu achei essa relação com a música muito legal. Porque não precisa dessa coisa, tem um sapateador com essa música. Eu tenho a impressão de que assim, quando é a primeira vez que ele está compartilhando, está expondo assim, publicando talvez assim, né, mais oficialmente, eu não sei, mas assim, eu acho que a gente vem de um lugar assim agora, né, pandemia e tal, tipo, que as coisas elas estão muito presas no corpo, assim, não sei, então, pelo menos assim, pra mim, eu me senti muito assim, contigo, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu também não conseguiria modular de jeito nenhum porque tu precisava descarregar primeiro, assim, sabe? Sei lá. Porque parece que tá aí, tipo, pegando o gancho também nessa coisa da prótese, sapato, assim, tipo, na extensão, tipo, é o Fernando expressando uma coisa e eu acho que ainda tirando de dentro do corpo toda uma métrica construída também, né? Tipo, assim, uma disciplina, né? Gigante, assim, recebida. Onde tu não podia realmente mexer teu corpo do jeito que tu queria, né? Tipo, então assim, acho que até, assim, não sei, mas pra mim, quando eu te vi, tipo, trazendo teu corpo pra baixo enquanto tu sapateava, parece que é quase uma subversão, assim, né? Tipo, pra prática, assim. E pelo menos talvez das conversas que a gente já teve, assim, dessa coisa, dessa ânsia, dessa agonia, então acho que também talvez essa modulação, assim, acho que vai vir com as vezes, eu acho que vai facilitar, né? Porque essa vez eu fiquei assim, parecia que dava... Eu também queria fazer isso com o meu corpo, entendeu? Tipo, precisava fazer isso com o meu corpo também, porque tem um monte de coisa grudada, assim, né? Tipo, presa, então não sei, parece que... E o som, ele de alguma forma... mais ou menos quando a gente consegue vocalizar coisas, né? Vocalizar nossas emoções, assim, que dá que colabora com esse externalizar. Me parece que essa tua prótese aí também ajuda, assim, né? Também te coloca nesse espaço de verbalizar, parece, de alguma forma, sabe? Não entendo absolutamente nada de sapateado, então os meus óculos são outros aqui, né? Minha percepção é outra quando eu entro em contato com o trabalho do Fê. Acho que primeiro que não tem como ter controle dessa distorção, assim, né? Existe um diálogo, né? Há pouco a gente estava falando sobre essa questão de controle, ou como controlar, e eu fico pensando que justamente assim, se for partir do pressuposto de que cada um vai receber uma coisa, essa pode ser uma possível definição de distorção, por exemplo, assim, porque não se tem controle, né? Mesmo a gente pode, né, pensar, sei lá, qual foi a intenção, ou por que, né, como a Carla falou, por que não parou ali? Isso já são distorções, né? A nossa percepção, ela pode ser distorcida. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou sobre distorção. A outra coisa é que, quando você falou também de Joy, eu dando o diretor, né? Quando você fala que criou um mapa e o Fernando que vai... Na verdade, para mim, dá a impressão que é o inverso. Porque quando ele começa, foi muito engraçado, porque quando o Fê começou a andar aqui, eu te identifiquei tão fortemente, assim, que, tipo, me veio e falou assim, eu achei isso bonito, assim, eu não achei isso ruim, tipo, assim, senti a mão do Adilson aqui. Mas, pra mim, não existe um mapa aqui, sei lá, que foi criado. O Fernando vai criando um mapa à medida que ele vai fazendo essa música que emerge do sapato. Essa foi a impressão que eu tive. Muito obrigado por todos os comentários, todos os olhares, todo o carinho, todas as perguntas e questões que vocês trouxeram pra gente. Isso é super válido. A gente vai continuar, a gente vai ter reuniões, vamos conversar e vamos continuar. E provavelmente quando a gente apresentar de novo, eu gostaria muito que vocês viessem para ver o que está rolando cada vez mais. Muito obrigado a todos.